Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da idolatria. Bem-vindos a você ao canal Diversão e Conhecimento. Nós vamos falar hoje sobre o socialismo fabiano e por que ele importa. Antes da Revolução Russa, o Partido Comunista tinha duas alas, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques acreditavam na imediata imposição do socialismo por meios violentos, com confisco armado das propriedades, das fábricas, das fazendas e o assassinato dos burgueses e racionários que, porventura, oferecessem resistência. Os mencheviques pertenciam a uma facção do movimento revolucionário russo que surgiu em 1903, depois da disputa entre Vladimir Lenin e Julius Martov, ambos membros do Partido Operário Social Democrata Russo. Durante o Congresso, Martov conseguiu que uma discreta maioria dos delegados apoiassem sua proposta. No entanto, quando o Comitê Central do partido foi eleito, a maioria votou a favor da facção de Lenin. Os apoiadores de Martov ficaram conhecidos como mencheviques, enquanto que a facção de Lenin ficou conhecida como os bolcheviques. Contrariando a decisão dos delegados, o Comitê Central adotou a posição de Lenin. É devido a isso que menchevique deriva-se da palavra russa minoria, enquanto que bolchevique é derivado de maioria. Durante a Guerra Civil Russa, Martov apoiou o Exército Vermelho contra o Exército Branco. No entanto, ele continuou a denunciar a perseguição de opositores políticos dos bolcheviques, que eram pacíficos, tanto os social-democratas quanto os sindicalistas e anarquistas. E ele disse, falando em uma das suas frases, que está documentado, ele disse o seguinte: falando do terror vermelho, Martov disse: a besta gostou de lamber o quente sangue humano. A máquina de matar homem foi posta em movimento, mas o sangue gera sangue. Testemunhamos o crescimento da amargura da guerra civil e o crescimento da bestialidade dos homens envolvidos nela. Já os mencheviques, que também se autorrotulavam social-democratas, defendiam uma abordagem mais gradual, não violenta e não revolucionária para o mesmo objetivo. Para estes, a liberdade e a propriedade deveriam ser abolidas pelo voto da maioria. Os bolcheviques venceram a Revolução Russa e implantaram o terror. No entanto, após cometerem crimes inimagináveis, eles praticamente desapareceram do cenário. Já os mencheviques, no entanto, não apenas seguem vivos, como também se fortaleceram a se expandirem e estão no poder de boa parte dos países democráticos. Os mencheviques modernos seguem em sua essência as mesmas táticas dos mencheviques russos. Em vez de abolirem a propriedade privada e a economia de mercado, como queriam os bolcheviques, os atuais mencheviques entenderam ser muito melhor um arranjo em que a propriedade privada e o sistema de preços são mantidos, mas o Estado mantém os capitalistas e uma truncada economia de mercado sob total controle, regulando, tributando, restringindo e submetendo todos os empreendedores às ordens do Estado. Para os mencheviques atuais, tradições burguesas como propriedade privada e economia de mercado devem ser toleradas, mas a economia tem de ser rigidamente regulada e tributada. Políticas redistributivistas são inegociáveis. Uma fatia da renda dos indivíduos produtivos da sociedade deve ser confiscada e redistribuída para os não produtivos. Grandes empresários devem ser submissos aos interesses do regime e, em troca, deve ser beneficiado por subsídios e políticas industriais e também protegidas por tarifas protecionistas. Acima de tudo, cabe aos burocratas do governo, os próprios mencheviques, intervir no mercado para redistribuir toda a riqueza e manter a economia funcionando de acordo com seus desígnios. No entanto, a estratégia menchevique não se resume à economia. A questão cultural é tão ou mais importante.
Para os mencheviques atuais, a cultura burguesa deve ser substituída por uma nova mentalidade condicionada ao modo de pensar social-democrata. E a estratégia para isso consiste na imposição lenta e gradual de uma revolução cultural. Os mencheviques, fiéis ao seu ideal democrático, sempre se sentiram desconfortáveis com a ideia de revolução, preferindo muito mais a evolução gradual produzida pelas eleições democráticas. O Estado deve ser totalmente aparelhado por intelectuais, partidários e simpatizantes, de modo a garantir uma tomada hegemônica das instituições culturais e sociais do país. Daí a consideração pelos gulags e pela Revolução Armada. Como tudo começou, as raízes do menchevismo atual não estão na Rússia de Lenin, mas sim na Londres de 1883, quando um grupo de socialistas adeptos do gradualismo fundou a Sociedade Fabiana, liderada por um cidadão chamado Hubert Bland. Os mais famosos membros da sociedade eram o dramaturgo George Bernard Shaw, os autores Sidney e Beth Hebb e o artista William Morris. A Sociedade Fabiana tem este nome em homenagem a Quintus Fabius Maximus, político ditador e general da República Romana, entre 265 a 203 a.C., que conseguiu derrotar Aníbal na Segunda Guerra Púnica. Adotando a estratégia de não fazer confrontos diretos em larga escala, nos quais os romanos haviam sido derrotados contra Aníbal, mas sim de incorrer apenas em pequenas e graduais ações, as quais ele sabia que podia vencer, não importa o tanto que ele tivesse de esperar. Em suma, Quintus Fabius Máximo era um estrategista militar que evitava qualquer confrontação aberta e decisiva. Em vez disso, ele preferia fadigar seus oponentes com táticas procrastinadoras e cansativas, manobras enganadoras e assédios contínuos. Fundada exatamente no ano da morte de Marx, com o intuito de promover as ideias do filósofo alemão por meio do gradualismo, a Sociedade Fabiana almejava condicionar a sociedade, como disse Fabiana Margaret Cole, por meio de medidas socialistas disfarçadas. Ao atenuar e minimizar seus objetivos, a Sociedade Fabiana tinha o intuito de não incitar os inimigos do socialismo, tornando-os menos combativos. Ao contrário dos revolucionários marxistas, os socialismo fabianos conheciam muito bem o funcionamento das políticas públicas britânicas. Sendo especialistas originais, eles fizeram várias pesquisas, elaboraram planos, publicaram panfletos e livros e criaram várias propostas legislativas, sempre contando com a ajuda de aliados nas universidades, igrejas e jornais. Eles também treinaram oradores, escritores e políticos. Sidney Webb foi além e fundou a London School of Economics em 1895, para ser o quartel-general desse trabalho. Embora a Sociedade Fabiana jamais houvesse tido mais de 4.000 membros, foram eles que criaram, promoveram e conduziram pelo parlamento a maior parte das políticas sociais britânicas até o início da década de 1980. O resultado foi uma economia em frangalhos e uma sociedade esclerosada. Situação esta que só começou a ser revertida quando Margaret Thatcher começou a desfabianizar a Inglaterra. Os fabianos foram bem-sucedidos em seu objetivo de criar um Estado provedor, um Estado assistencialista que cuidaria não apenas dos pobres, mas também da classe média, do berço ao túmulo, seja na forma de compensações trabalhistas ou de pensões e aposentadorias, seguro-desemprego e medicina socializada. Os fabianos sempre enfatizaram a reforma social, segundo o escritor John T. Flynn. Os fabianos perceberam prematuramente o imenso valor das reformas sociais em acostumar os cidadãos a ver o Estado como a ferramenta para curar todas as suas doenças e inquietudes. Eles viram que uma agitação em prol de um Estado assistencialista poderia se tornar o veículo ideal para incutir ideias socialistas nas mentes do cidadão comum. Outra inovação fabiana.
Reformas sociais invariavelmente envolviam algum tipo de seguridade. As pessoas seriam induzidas a aceitar o socialismo caso este fosse apresentado por meio de modelos oriundos das ciências atuariais, tendo empresas de seguro como base. Empresas de seguro genuínas, baseando-se em estatísticas de distribuição aleatória de acidentes, coletam dinheiro de seus segurados na forma de um consórcio e concentram-no em um fundo, desta forma tornando o mundo menos incerto para seus membros. Os fabianos, muito espertamente, pegaram esse modelo e disseram: concentremos a riqueza de todos nas mãos do Estado e seremos felizes, saudáveis e teremos uma vida melhor. Alneri Bivan, o ministro de saúde fabiano do governo trabalhista do pós-guerra, que criou o National Health Service, o sistema estatal de saúde britânico, chegou realmente a argumentar que tal modelo iria drasticamente aumentar a expectativa de vida de todos, chegando ao ponto de postergar a morte indefinidamente. Mas a verdadeira visão fabiana do Estado foi bem explicitada no livro Sidney e Beltrice Reb, intitulado Soviética Comunista e New Civilization, publicado em 1935. O ponto de interrogação foi removido do título após a primeira edição. O livro glorificava a União Soviética de Stalin como se fosse virtualmente um paraíso na Terra. Como os marxistas, embora de uma outra estirpe, os webs, aprovavam o stalinismo, se não os meios, os fins. Os fabianos eram, de uma certa forma, marxistas, mas bem treinados do que o próprio Marx, disse Joseph Schumpeter, que continuou: concentrar-se nos problemas que podem ser alterados por métodos políticos práticos, adaptar-se-á à evolução das questões sociais e deixar o objetivo supremo ser alcançado automaticamente por meio da alteração cultural das massas. É algo que está muito mais de acordo com a doutrina fundamental de Marx do que a ideologia revolucionária que ele próprio propôs. Conclusão: no linguajar fabiano, impostos são contribuições, gastos do governo, são investimentos. Criticar o governo é entreguismo ou falta de patriotismo. Donos de propriedade são elites, reacionários e privilegiados. E mudança significa socialismo. Quando os atuais social-democratas pedem sacrifícios da população em prol dos ajustes do governo, tenho em mente que os fabianos diziam exatamente o mesmo, defendendo, segundo as próprias palavras de Beatrice Reb, a transferência da emoção do serviço sacrificante de Deus para o Estado. Para os fabianos, o Estado, seus burocratas e toda a sua mentalidade é o único Deus por quem a população deve sacrificar. Por fim, vale ressaltar que o desaparecimento dos bolcheviques nunca foi lamentado pelos social-democratas fabianos. Muito pelo contrário, os social-democratas fabianos agora detêm o monopólio da marcha progressista da história rumo à utopia. A janela de vidro pintada que adorna a casa de Beatrice Webb em Surrey, Inglaterra, mostra George Bernard Shaw e Sidney Webb remodelando o mundo com uma bigorna, tendo ao fundo o brasão da sociedade fabiana, um lobo em pele de cordeiro. Aquele lobo está hoje entre nós. Isso foi para nossa conclusão, irmão, para nós entendermos o que é esse movimento fabiano. Vocês do canal aí, fiquem ligados que o próximo vídeo será sobre os bolchevistas, né? Que era o movimento de Stalin. Só para a gente conhecer um pouco mais do assunto, a gente do canal Diversão e Conhecimento aqui, a gente priva pelo conhecimento. Nosso país está precisando de conhecimento. Então, fiquem com Deus e se inscrevam no canal. Saia da idolatria.